Tudo bom, pessoal? Nessa aula assíncrona, nós vamos falar sobre o conceito de corrente elétrica. Se vocês pegarem um livro de física, um livro de materiais semicondutores, vocês vão ver que isso aqui é um assunto que pode ser bastante complexo. Mas aqui eu vou me manter num nível suficiente para o que a gente precisa para a matéria de circuitos, tá? Vocês vão ver isso mais a fundo quando vocês estudarem materiais semicondutores e até mesmo aqui na disciplina, mais para frente a gente fala um pouquinho mais. Só que aqui eu vou mostrar o que a gente precisa para quando a gente começar a analisar os circuitos elétricos propriamente ditos. Então, como que a gente vai começar? A situação que eu estou propondo é a seguinte. Imagina que eu tenho aqui um paralelepípedo de metálico. Pode ser de cobre, de alumínio, de ouro, de prata. E eu quero entender como que os elétrons ficam distribuídos aqui dentro desse paralelepípedo. A gente já viu nas aulas passadas que a matéria é feita de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons estão ali num núcleo denso, fixo, né, pesado, e os elétrons, eles estão orbitando em volta desse núcleo. O que mantém eles ali é a força de atração elétrica entre eles. Num sólido, o que que a gente vai ter, pessoal? Vou representar por bolinhas vermelhas aqui os núcleos, tá? É claro que eu tenho muito mais núcleos do que isso, mas vocês entenderam. E num sólido metálico, o elétron ele não vai ficar só orbitando em volta daquele átomozinho. O elétron, gente, ele vai ficar passeando, fazendo uma espécie de nuvem eletrônica que permeia todo esse sólido. Tá? Eu vou até tirar aqui os pontinhos vermelhos, porque o que nos interessa agora é a distribuição dos elétrons. Eles vão ficar vagando aqui por dentro desse sólido, numa espécie de nuvem eletrônica. Numa aula mais para frente, vocês vão ver comigo por que isso acontece. A gente vai estudar por que alguns elementos são condutores, por que alguns elementos são isolantes, por que alguns são semicondutores. Mas aqui basta aceitar, que eu acho que é um conhecimento geral, de que metais são bons condutores de eletricidade. Né? Eu acho que é razoável assumir que isso é um conhecimento geral, dado. Né? Então, no metal, esses elétrons eles vão ficar se movendo aqui nessa nuvem eletrônica. O que a gente tem que notar é, existe alguma direção preferencial de movimentação? E a resposta é que não. Não vai existir uma direção preferencial de movimentação. A mesma quantidade de elétron que vai vir da esquerda para a direita vai ser o que vai vir da direita para a esquerda. E de baixo para cima e de cima para baixo, na média, não existe uma direção preferencial. Um erro comum, que eu já vou falar dele aqui, é o pessoal assumir que, professor, tem mais para baixo, porque tem a gravidade. Lembrem-se que quando a gente está falando de elétron, próton, a gravidade é absolutamente desprezível. A força elétrica é muito superior à força gravitacional. Então, pode ignorar a gravidade, tá? Só força elétrica aqui. Então, não tem uma direção preferencial. O que acontece, entretanto, se eu ligar, por exemplo, uma pilha? E aqui, se você não viu a aula sobre diferença de potencial, potencial elétrico, veja a aula síncrona passada. Se eu ligar uma pilha aqui nas extremidades desse meu material condutor, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter uma diferença de potencial. E na aula passada, a gente viu que os elétrons eles têm uma tendência a se moverem no sentido da elevação do potencial. Ou seja, os elétrons eles vão querer se mover nessa direção aqui. Quer dizer que quando eu ligo a minha pilha, todos os elétrons se alinham e se movem lindamente ali? Não, gente, não mesmo. Continua uma bagunça. Por quê? Porque eu tenho aqui a energia térmica que está agitando esses elétrons para tudo quanto é lado. Mas no cálculo líquido, eu vou ter uma quantidade maior de elétrons indo nessa direção do que de elétrons indo na direção oposta. Então eu vou ter uma espécie de um vetorzinho resultante, né? Falando, olha, para cá tem mais elétrons do que indo para outra direção, tá bom?
É esse fluxo líquido de elétrons que a gente vai chamar de corrente elétrica. E agora, nas outras sessões dessa aula, nós vamos ver como que a gente mede a intensidade, como que a gente determina direção, nós vamos falar de um conceito que se chama corrente real e corrente convencional. Então, vamos lá para o primeiro problema. Como que eu determino a intensidade? Como é que eu falo que uma corrente é maior do que outra? Bom, uma aposta pode ser assim, eu conto o número de elétrons. Então vamos supor aqui que eu tenho uma seção transversal. O que é uma seção transversal, gente? É um plano matemático que eu sobreponho ao meu material e eu uso ele para contar como um limite ali do ponto que eu vou contar quantos elétrons passaram para cada lado. É claro que eu não corto de verdade o material, tá? Isso é só uma abstração matemática. Vamos supor, então, que eu tenho aqui um número de elétrons vindo da esquerda para a direita e menos elétrons indo da direita para a esquerda. É claro, gente, que o número real é em bilhões. É que eu não vou ficar desenhando isso, não tem nem como. Se a gente olhar aqui, a gente pode entender que o fluxo resultante, olha aqui, esse aqui anula com esse, o fluxo resultante foi um fluxo de elétrons da esquerda para a direita. Interessante. Então, eu posso usar isso para tentar definir a intensidade de corrente elétrica. Eu vou falar, quanto mais elétrons passando, maior a minha corrente elétrica. Existe um problema, entretanto, de definir isso dessa forma, que seria o seguinte: vamos fazer uma analogia com uma estrada. Vamos supor que o estado de Minas quer determinar quais são as rodovias que são mais requisitadas, que tem mais carro trafegando nelas. O que ele pode fazer? Ele vai colocar aqui um agente público, né, um servidor, e ele vai contar, que isso aqui ó, é o meu olho aqui, isso é uma tentativa minha de desenhar um olho humano, tá? Ele vai contar quantos carros passam num ponto da estrada. Então, esse ponto que eu determinei da estrada é análogo a esse meu plano aqui da seção transversal. Se eu faço isso, e vamos supor que só tem carro numa direção para ficar fácil. Imagina que em uma estrada o agente contou 400 carros. Em outra estrada, esse agente contou 200 carros. Eu posso falar que a estrada que ele contou 400 carros é mais movimentada do que a de 200 carros? E a resposta é não. Por quê? Eu não sei quanto tempo ele levou para contar isso. Se eu supor que a estrada de 400 carros levou 2 horas para contar isso aqui e a de 200 levou 30 minutos, a gente vê que, na verdade, a estrada de baixo é mais movimentada do que a de cima. E como que eu posso fazer uma medida justa? Eu faço uma divisão, né? O número de carros por tempo. Então, aqui deu 200, aqui 200 por meio, vai ter 400. Então, olha, essa estrada ela é mais movimentada do que a estrada de cima. E a gente tem que levar isso em consideração aqui. Eu vou contar o número de elétrons, então, ou seja, eu vou contar a carga elétrica que está atravessando a minha seção, mas eu tenho que dividir essa carga pelo tempo, porque senão não é uma medida justa. Então, qual que é a definição matemática da corrente elétrica? Eu vou contar qual a carga líquida, ó, corrente igual a carga líquida dividido pelo tempo. A gente dá a unidade, a gente chama, opa, apaguei o delta. A unidade de corrente elétrica, ela é o ampere. A gente simboliza o ampere por um A maiúsculo. Ampere, gente, é em homenagem a um cientista, tudo bem? Então, como que a gente escreve isso? A gente escreve ampere. O nome dele em francês tem um acento grave aqui. O
No Brasil, eu até consultei umas normas técnicas para ter certeza, porque eu já vi escrito de todas as formas. A norma técnica manda escrever preferencialmente sem o acento, tá? Então, ampere sem o acento. Tudo bem. Falando agora dessa equação aqui. Uma coisa que vocês vão me perguntar é, Matheus, você disse que existem cargas positivas e negativas. Qual carga, então, eu estou considerando ao usar essa equação? Outra coisa, onde que eu conto o sentido positivo ou negativo? Eu vou falar que é positivo da esquerda para a direita? Eu vou falar que é negativo da direita para a esquerda? Pois então, a resposta da primeira pergunta é: vocês devem achar que a gente usa carga negativa, porque o que se movimenta são os elétrons, né? Então faz sentido usar carga negativa. Mas na prática, a gente usa carga positiva aqui para fazer o cálculo dessa corrente elétrica. E vocês vão falar, Matheus, mas a carga positiva não está se movendo. O que está se movendo é a carga negativa. Sim, por isso no próximo tópico a gente vai falar de corrente real versus corrente convencional. Mas por enquanto, aceitem que a gente vai usar carga positiva. Então, como que a gente faz para usar essa fórmula aqui de corrente? Suponho que eu tenho aqui, ó, uma carga positiva vindo nesse sentido, outra carga positiva vindo nesse sentido, outra aqui nesse sentido e uma em sentido oposto. Cargas de mesma magnitude. Então, como que eu vou usar essa fórmula? Vou falar qual que é a carga líquida. A carga líquida, gente, essa cancela com essa. Vocês concordam? Que uma está cancelando com a outra. Um conta positivo, outro negativo. Então, a carga líquida foi de 2Qzinho, né, que é o valor dessa carga. Em que sentido? Nesse sentido aqui. Então, a gente vai dizer que essa corrente ela vai valer 2Qzinho, aqui eu não especifiquei quanto vale o T, o Q, né? Dividido pelo tempo que eu levei para contar esses 2Q. Tá bom? Então, o sentido fica bem estabelecido e a gente está pensando sempre em carga positiva. Beleza, aí vocês vão falar, mas a carga que está se movimentando é negativa. Sim, com toda certeza. Por isso que a gente faz uma distinção entre corrente real e corrente convencional. O que é a corrente real, gente? No mundo real, a gente sabe que o que se move são os elétrons. Então, eu tenho um elétron vindo para cá. Mas, quando foi estudado pela primeira vez o fenômeno da corrente elétrica, a gente não tinha o mesmo conhecimento que a gente tem hoje sobre a estrutura atômica da matéria. Tá? No mundo real, na ciência, os conteúdos não são lineares e com uma lógica assim bem definida, eles não surgem nesse sentido, igual aqui a gente faz num curso para vocês, que a gente fala, a gente vai dar essa matéria, depois essa, depois essa, depois essa, para ter uma lógica. Na ciência, não. Às vezes você descobre os fenômenos fora de ordem e depois você tem que tentar conectar teoricamente aqueles fenômenos. Então, quando se estudou corrente elétrica, não tinha-se um conhecimento tão profundo da estrutura atômica da matéria e foi assumido que a carga que estava se movimentando era positiva. O que eu acho até positivo, ao trocadilho. Por quê? Porque você não tem que ficar se preocupando com o sinal de menos ali na fórmula. Aí você vai falar, tá bom, Matheus, mas a carga é negativa. E aí? E aí que existe uma equivalência entre um fluxo de carga negativa, num sentido, e um fluxo de mesma intensidade de carga positiva no sentido contrário. Macroscopicamente, é impossível distinguir um caso do outro. Então, para que eu faça o cálculo da minha corrente, o que eu faço? Toda vez que eu ver uma carga negativa, eu vou falar assim, finjo que isso não existe e crio um fluxo de carga positiva no sentido contrário. E pronto, faço o meu cálculo. Nesse caso, eu vou dizer que a minha corrente convencional
está nesse sentido e tem o módulo que vai dar o tanto de carga dividido pelo tempo, tá bom? 99% do tempo a gente usa corrente convencional. A gente não usa corrente real. Vocês vão ver falar de corrente real quando a gente estiver estudando materiais semicondutores, porque aí muitas vezes você tem que entender onde que o elétron está indo. Mas mesmo assim, gente, mesmo que não exista um fluxo propriamente dito de carga positiva, vocês vão estudar em eletrônica aplicada 1 um portador de cargas que nós chamamos de lacuna, que ele age como um portador de carga positiva, tá? Então isso aqui de uso da corrente convencional não é tão maluco assim não. E, novamente, eu quero mostrar para vocês que é idêntico usar uma ou a outra e por isso que a gente dá preferência à corrente convencional, porque é consagrado historicamente e eu acho que é até mais simples não ter que ficar multiplicando as coisas por -1. Imagina que eu tenho aqui uma lâmpada. Eu tenho essa lâmpada e eu conecto essa lâmpada numa bateria. Uma lamparinazinha, tá? Uma lâmpadazinha minúscula, não é uma lâmpada incandescente, nada disso não. Quando eu conecto, essa lâmpada aqui acende. No mundo real, o que está acontecendo, pessoal? No mundo real, eu vou ter um fluxo de elétrons aqui nesse sentido. Se eu pensar na minha corrente convencional, o que eu vou ter? Qual que vai ser a direção da minha corrente? A minha corrente vai estar nesse sentido aqui. Se você fizer a análise com elétrons ou fizer a análise com a corrente convencional, a conclusão que você vai chegar é a mesma, que a lâmpada acende do mesmo jeito. Você vai chegar a intensidades equivalentes. A diferença vai ser que você vai achar sentidos de fluxo diferentes. Na nossa disciplina, nós vamos usar 100% das vezes a corrente convencional. Eu nunca mais vou nem tocar no assunto da corrente real. Só vou tocar se vocês tiverem dúvida, tá? Mas então, de agora para frente, a gente usa corrente convencional sempre. Toda vez que eu tiver um fluxo de elétrons, eu vou descartar esse fluxo e substituí-lo por um fluxo equivalente de carga positiva em sentido oposto. Tá bom, pessoal, já falei quase 18 minutos. Eu vou pedir que vocês façam os exercícios. Por quê? É fazendo o exercício que vocês vão fazer os cálculos e uma vez que vocês colocam a mão na massa, eu acho que o aprendizado ele fixa muito melhor do que somente escutando, tá bom? Vocês vão ter uma semana a partir de sexta-feira. Esse vídeo sai antes, mas vocês vão ter uma semana a partir de sexta-feira para fazer esses exercícios. Então, pessoal, vocês têm aula de segunda para tirar a dúvida comigo, tá? Não percam a oportunidade, tentem fazer esse exercício antes. Vocês vão ver que 1h40 vai dar e sobrar para ver esse vídeo e fazer os exercícios, tá? Não caiam na tentação de deixar para a semana que vem. Então, é isso. Então, falou para vocês, pessoal. Até mais.